Vamos lá, estamos gravando. Bom, gente, o nosso encontro de hoje, né? No nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que eu recebo muita demanda, né? Recebo muitos relatos e atrapalha principalmente quem trabalha e estuda. Acho que é uma coisa realmente muito normal, né? Porque a gente, enfim, tem muitas decisões para tomar no dia a dia e o trabalho exige também muito da gente, então é muito comum a gente sentir essa sensação de sobrecarga, essa sensação de que precisamos dar conta de muitos incêndios, e aí nós viramos bombeiros e bombeiros que só apagam incêndios e não conseguem ter ali o tempo para estudar, ter o tempo para fazer as coisas no dia a dia. Na real, o meu objetivo aqui é que a gente não só abra espaço na rotina, um espaço de qualidade na rotina, para realmente ter um tempo de estudo de qualidade, mas também que a gente aprenda a tomar decisões no nosso dia a dia, no geral, tanto nos estudos, quanto no trabalho, quanto no resto das esferas da nossa vida. Então, a intenção aqui é que a gente fale, claro, tendo sempre essa prioridade, que é o CACD, para a gente, mas que a gente também fale da vida de forma geral. E aí é importante a gente já começar a fazer aqui um disclaimer, que todas as estratégias que a gente vai falar aqui, elas não precisam ser colocadas em prática de uma vez só, e nem precisam ser todas colocadas em prática. A intenção é trazer bastante exercícios, bastante estratégias, para que cada um possa ver quais são as estratégias ali que cabem na sua rotina, ou que possam adaptar essas estratégias também para momentos distintos da rotina. Ou que possam escolher algumas específicas para torná-las hábito. Então, aqui a gente não tem essa preocupação de fazer um encadeamento lógico do tipo, primeiro faça isso, primeiro faça aquilo. Não, eu quis trazer uma quis conduzir aqui com a gente uma conversa para que a gente tenha diferentes estratégias, diferentes métodos, né, para colocar em prática, e cada um pode ir ali selecionando. Eu quis trazer um menu, e aí cada um vai selecionando o que faz sentido para a sua rotina naquele momento, ou o que faz sentido para tornar um hábito. Tá? Então, nós já tivemos outros encontros ali em que nós tivemos meio que um encadeamento lógico, né? Oh, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Mas aqui eu quis realmente trazer um cardápio para a gente poder fazer algumas escolhas. Bom, então o que efetivamente nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre essa questão da falsa urgência. Vamos falar também um pouquinho sobre exercícios práticos, como eu falei, ter esse cardápio de exercícios práticos de priorização. Quais são os critérios que a gente pode utilizar para redistribuir uma carga horária, para redistribuir a nossa carga horária, e como a gente pode fazer essa redefinição de metas se nós sentirmos que precisamos realmente dar uma reestruturada aí na rotina como um todo. Bom, e começando então, o que seria essa anatomia da falsa urgência, né? Quando a gente está sob pressão, e aqui eu estou falando especificamente do CACD, sob pressão do edital, mas quando a gente está sob pressão no geral, né? Pressão no trabalho para entregar alguma coisa, a própria pressão do edital do CACD, pressão de todas as formas na vida, o nosso cérebro entra naquele modo de urgência. Então, a probabilidade da gente tomar mais decisões impulsivas é maior, porque a gente não vai ter aquele tempo de pensar no que efetivamente nós precisamos e tomar aquela decisão de acordo com a nossa necessidade. Então, essa parte ali de reflexão profunda do nosso córtex pré-frontal é suprimida e a gente entra naquele modo urgência que se torna um desastre cognitivo se a gente continua nessa esteira, né? Então, o cérebro, quando ele está nesse modo de urgência, ele raciocina de um modo diferente do nosso cérebro tranquilo. Ou seja, a nossa prioridade vai se tornar
a urgência vai se tornar a nossa prioridade, mesmo que aquela urgência ali não seja uma coisa prioritária, a gente vai falar um pouquinho depois, e nós temos a tendência a tomar decisões mais impulsivas, mais emocionais, né? Como eu falei, suprimindo essa parte da nossa reflexão profunda. Então, quando a gente tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo, tudo vai parecer ter a mesma importância. E é o que eu já falei em vários encontros anteriores também, e eu estou sempre falando para quem me acompanha, né, nas redes sociais. Nós não somos multitarefas. A nossa atenção se alterna. Então, por exemplo, quando nós estamos vendo televisão e mexendo no celular, que não é uma coisa muito legal de fazer, nós não estamos fazendo as duas coisas ali ao mesmo tempo. Quando tem algo interessante na TV, a gente para de mexer no celular e olha para a TV e presta atenção, mesmo que às vezes a gente nem esteja olhando efetivamente para a TV, mas a nossa atenção está ali, pode ser uma atenção mais auditiva, e quando nós, aquela atenção ali, daquela parte interessante da TV acaba, a gente volta a nossa atenção para o celular. Então, a nossa atenção é alternada, ela não está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, né? Porque é muito comum, inclusive, aí falando especificamente de nós, mulheres, é muito comum nós ouvirmos socialmente que mulheres dão conta de fazer uma coisa, mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, na real, nós não damos. O que nós estamos fazendo é sobrecarregando o nosso cérebro e justamente dando mais atenção a essas urgências que não são importantes, porque a gente tem essa sensação de que urgência é tudo importante, não é? A gente tem essa sensação de que essas urgências, que a gente classifica como urgências, são as coisas mais importantes para se fazer, e nós estamos ali, na real, nos sobrecarregando o tempo todo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai confundir essa coisa de estar ocupado, estar ocupada, ou seja, estamos ali esgotando as nossas energias com ser produtivos, né? Com progredir de fato. Então, ser produtivo, ou seja, progredir de fato, não é a mesma coisa que estar ocupado. Estar ocupado, a gente está só esgotando a nossa energia e não necessariamente a gente está indo ali para a direção correta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, e nós vamos falar aqui também de algumas estratégias para que a gente perceba essa diferença entre estar produtivo e estar ocupado no nosso dia a dia. Bom, eu quis trazer aqui para a gente alguns casos práticos, ou seja, algumas estratégias que foram colocadas em prática enfim, em vários livros que eu já li, em várias situações, em vários, né, colegas e profissionais que trazem esses exemplos para a gente. E aí nós vamos começar a entrar efetivamente naquelas estratégias que eu comentei com vocês. Então, a gente vai começar a falar aqui de alguns exercícios práticos que podem nos ajudar ali no dia a dia. O primeiro caso é o caso da palestrante. Então, num dos livros que eu li, que se chama A Única Coisa, tem eu acho que foi nesse livro, que eu já li tanta coisa, que pode ser que seja num livro diferente. Mas a gente vai falar um pouquinho da história da Valerie. A Valerie era uma executiva que se preparava para dar uma palestra no Fórum Econômico Mundial em Davos. E aí, ao mesmo tempo que ela tinha ali mudado de emprego, que tinha levado a ter tanta, né, a ter tanta importância, a falar com gente importante, né, e, enfim, conforme ela foi mudando de emprego, que ela foi, enfim, né, recebendo a ajuda de outras pessoas também, ela foi prometendo um monte de coisa, né, que ela ia dar conta de um monte de projeto. Então, quando ela se viu preparando essa palestra, ela também se viu tendo que lidar com um monte de mensagens, seja de gente parabenizando pelo novo emprego, seja de gente, né, meio que cobrando ali os projetos que ela tinha se comprometido, e ela começou meio que a ficar sem o que fazer. Então, ela pediu a intervenção de uma mentora, nesse caso, e a mentora disse para ela, né, se nada mais pudesse acontecer hoje, qual seria a coisa mais importante que você faria? E a partir daí ela começou
a estabelecer a prioridade dela, que era justamente a palestra no Fórum Econômico Mundial. Então, quando a gente está com muita coisa para fazer, a primeira coisa que a gente precisa pensar, a primeira pergunta que deve vir da nossa cabeça é: se mais nada pudesse acontecer hoje, se eu não pudesse fazer mais nada hoje, estou fazendo aqui, sei lá, a última coisa do meu dia, qual seria a coisa mais importante? E aí a gente começa a isolar esse ruído. Pode parecer uma coisa boba, e de fato eu tenho, né, quem já está aqui na mentoria, quem, enfim, me acompanha também, sabe que eu gosto muito de trazer situações e estratégias que sejam simples. Mas o simples não é simplório, né? Se o simples fosse fácil, como diz o poeta, já tinha inventado outro parabéns para você. Então, o que eu gosto de trazer aqui é sempre assim, um conjunto de estratégias que a gente consiga colocar em prática, mas que elas sejam simples, que sejam coisas que você consegue parar ali um minutinho e colocar em prática. E, principalmente, que sejam coisas intencionais. O que a gente precisa ter mais na nossa mente quando a gente vai organizar a nossa rotina é que as coisas precisam ser intencionais. A gente precisa estar fazendo aquilo ali com intenção. Ou seja, eu preciso, nem que seja por um minuto, parar o que eu estou fazendo e pensar sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou ali fazendo um planejamento para a minha rotina, eu preciso pensar: será que tudo que eu estou colocando nessa rotina é intencional? Tudo que eu estou colocando aqui é realmente necessário? E a partir daí, a gente consegue estabelecer uma rotina com muito mais tranquilidade e uma rotina que realmente seja realista. Então, quando eu falo assim, é só se perguntar se nada mais pudesse acontecer hoje, qual seria a coisa mais importante, parece uma coisa assim, que negócio bobo. Mas se a gente começar a colocar isso em prática, se realmente a gente parar por um minuto, né, fazer ali um exercício de respiração e pensar, tá, eu tenho essa lista enorme aqui na minha frente de coisas que eu preciso fazer hoje. Mas, se eu não pudesse fazer nada mais hoje, qual a única coisa dessa lista que eu realmente faria? Aí a gente começa a organizar realmente uma rotina que tenha mais intencionalidade. Então, quando eu coloco assim essas coisas meio bobinhas, é porque na prática, né, quando a gente vai começar a colocar em prática, realmente é que as coisas começam a apertar. Um outro caso que a gente pode falar aqui também, e uma coisa também muito importante que eu sempre gosto de comentar com vocês, é que eu gosto de ler muitos livros assim de áreas diferentes, né? Eu sou educadora, sou pedagoga, trabalho há mais de 20 anos na área de educação, já trabalhei com milhares com todas as faixas etárias, acho que eu só não trabalhei com idosos ainda, pode ser que futuramente eu trabalhe aí também, porque eu quero fazer uma pós em psicopedagogia. Né, que a gente trabalha com criança, mas também tem um ramo ali que a gente pode trabalhar com idosos, né? Enfim, já estou até devaneando, mas voltando aqui. Uma coisa muito que eu sempre gosto de falar com vocês, e é algo que vocês podem adotar também no dia a dia, é que eu gosto muito de ler esses livros assim. Antes chamavam autoajuda, agora se chamam de desenvolvimento pessoal, mas não esses livros bobinhos que, né, a gente vê por aí. Mas eu gosto muito de ler livros de psicologia do esporte, principalmente psicologia do esporte, que eu tenho lido bastante agora. Neurociência, a gente tem uma leva aí de bons livros que estão saindo, de livros de psicólogos formados, neurocientistas formados. Tem uma neurocientista brasileira que é a Herculano alguma coisa, mas o sobrenome dela é Herculano, que ela é muito boa, já dá palestras há muito tempo, então nós temos bons neurocientistas, bons psicólogos que escrevem bons livros de desenvolvimento, né? Eu não costumo selecionar livros que são meramente de coaches ou de pessoas que estão replicando ali experiências pessoais, mas eu gosto muito de trabalhar com psicologia do esporte e com neurociência. Por que psicologia do esporte? Porque o componente emocional em psicologia do esporte é muito importante, né? Você não consegue, por exemplo, um esportista que está ali há 4 anos treinando para, em um minuto, numa apresentação de um minuto e meio, receber a nota para ganhar uma medalha olímpica, né? Você treinou 4 anos.
e depois de 4 anos você vai ter uma chance que vai durar, sei lá, 2, 3 minutos para você fazer a sua apresentação ali, dar o seu melhor e, de repente, ganhar uma medalha e estar entre os melhores do mundo. Gente, se você não tiver um componente emocional muito forte para você se manter ali, né, para você se manter naquela competição, para você se manter, principalmente nesse treino diário, você não consegue passar por isso. Então, tem muitos. Eu gosto muito de pegar, inclusive nessa esteira, né, de livros que eu gosto de ler, eu gosto muito de pegar os livros mais clássicos, né, porque muitas vezes outros vão surgindo ali e falam a mesma coisa, né, só repetem a mesma coisa que foi falada nos livros mais clássicos, assim, escrito realmente por profissionais. Então, é muito. Quem gosta dessa parte, é muito interessante procurar uns livros mais nessas áreas, assim, livros mais clássicos que é, já foram lançados há mais tempo, que a gente consegue encontrar muita coisa boa, assim, de preparação mental para coisas, né, para situações de alto desempenho. E, voltando aqui para o nosso ponto, o CACD é uma situação de alto desempenho, é um certame de alto desempenho. A gente precisa ter, primeiro, né, a nota de corte é enorme, então a gente precisa ter um resultado muito grande. É um projeto de médio e longo prazo, ou seja, mesmo que a prova aconteça ano a ano, a gente sabe que no primeiro ano a gente não vai passar. A gente tem ali uma caminhada, se a gente for pegar os guias dos aprovados, a gente tem uma caminhada a percorrer, principalmente porque nós temos poucas vagas e muita gente boa. Então, a média do tempo de aprovação ali que nós vemos nos guias dos aprovados está entre 4, 5, 6 anos. Tem gente que demora mais, tem gente que demora um pouco menos, mas pensando pela média, a gente tem aí 5, 6 anos. Então, é necessário ter uma preparação mental junto com a preparação cognitiva que nos ajude a permanecer nessa toada aí, nessa caminhada até a aprovação. E principalmente para nos ajudar a lidar com esses momentos de altos e baixos, porque tem horas que nós estamos super animados para estudar e realmente vamos para cima, e a gente faz muito exercício, a gente, né, estuda muita coisa, adianta muita coisa, e tem momentos que nós estamos na baixa, assim, e que aí, né, parece que a vida não anda, parece que está tudo estagnado, parece que todo mundo está andando com a vida e a gente não. Então, lidar com esses momentos de altos e baixos, e especialmente nos mantermos, né, que eu acho que é ali realmente o principal, nos mantermos nessa caminhada durante muitos anos é algo que necessita muito de uma preparação mental que nos ajude a aguentar toda essa pressão que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, né? Então, quando a gente fala de preparação metacognitiva, a gente está falando disso, uma preparação que vai além do cognitivo, que vai além só dos conceitos e, né, do conteúdo que você precisa estudar, mas que abraça também toda essa parte emocional, psicológica, a questão mesmo da sua saúde, para que você consiga continuar nessa caminhada aí durante muito tempo. Eu até coloquei aqui algumas imagens, né, porque eu tenho também algumas alunas que são mães, né, alunos que são pais, e a gente tem que lidar com muita coisa no dia a dia, como a gente comentou aqui no início. Então, é importante a gente ter essa preparação mesmo. Por isso que eu até, né, comecei lá falando que eu gosto de ler esses livros de outras áreas, porque nos ajudam a ter estratégias ali para poder lidar com toda essa pressão que a gente tem no dia a dia também. Muitas vezes a gente pensa né, que a gente pensa que estudar enquanto adulto é uma coisa muito fácil, porque é só sentar lá, assistir uma aula, ou é só sentar lá e fazer a leitura, mas não é assim, a gente tem que lidar com muitos processos mentais enquanto a gente está estudando. E mais uma vez, é importante que a gente lide com isso tudo com intencionalidade. Bom, voltando. O segundo caso que eu queria trazer aqui para a gente é a metáfora da linha d'água. É bem parecida com o exercício anterior, né? De isolar a prioridade ali, enfim, e lidar com coisas que parecem muito urgentes, né? E não são tão urgentes assim, ou não são tão importantes assim. Então,
essa metáfora da linha d'água foi criada pelo contra-almirante Alex Coonrod, anotei o nome dele, que trabalha há mais de 30 anos lá nos SEALs da Marinha dos Estados Unidos, né? E ele usa uma regra muito clara quando ele está fazendo treinamento ali dos seus subordinados, né? Para priorizar essa questão das interrupções, das urgências, que é a metáfora do barco. Então, ele pergunta, né, e é claro, né, ele é marinheiro, então ele vai fazer uma metáfora que tem a ver com o barco também. Como é que está o casco do barco, né, quando você está vendo ali aquele montaréu de coisa que você precisa fazer? Ele está acima ou ele está abaixo da linha d'água? Ou seja, quando um barco ele está ali afundando, né, a água está entrando ali no barco, se essa água que está entrando, ela estiver acima da linha, né? Se ela estiver acima da linha d'água, o código é verde. Ou seja, né, você ainda tem um tempinho para agir, você tem um tempinho para se organizar, evacuar todo mundo do barco, né? Aquela coisa toda. Agora, se ela estiver abaixo da linha d'água, aí já é um código vermelho. Ou seja, você precisa bombear a água agora, precisa tirar ali todo mundo correndo e, de repente, até abandonar o barco mesmo, né? Então, a verdade, assim, a gente usando essa metáfora, quer dizer que 90% dos nossos e-mails, das nossas mensagens importantes, das nossas urgências diárias, estão acima dessa linha d'água. A gente tem a tendência a fazer uma procrastinação produtiva. O que é isso? A gente está ali estudando e, às vezes, o nosso foco não está muito bom, porque a gente, né, não está querendo ali, ou a gente está cansado, ou a gente está, enfim, precisando de um descanso, precisando de um intervalo, e aí a gente começa a fazer essa procrastinação produtiva, ou seja, eu vou responder esse e-mail aqui que eu já estou adiantando alguma coisa no meu descanso, ou vou atender aqui, acabou de chegar uma notificação aqui no meu WhatsApp, preciso atender agora. Limpar a casa, isso aí, Marina, limpar a casa. Preciso limpar a casa agora, são, sei lá, 6 horas da manhã, eu preciso limpar a minha casa agora. Então, a gente vai fazendo essa procrastinação produtiva para a gente achar que tá, tipo assim, tô arrasando, né? Não estou estudando agora, mas estou adiantando outras coisas que são necessárias. E muitas vezes essas coisas não são necessárias. 90% das coisas que a gente está fazendo ali nessa procrastinação produtiva não são coisas necessárias. Então, a gente precisa pensar, né? De tudo aqui que eu tenho para fazer, se eu não fizer, o meu barco vai afundar? Ou seja, eu vou, sei lá, ter uma consequência muito forte, eu vou, sei lá, deixar de entregar alguma coisa importante no meu trabalho, eu vou perder o tempo de uma nota na minha pós-graduação, né? Eu vou perder a entrega de um trabalho importante que vai influenciar negativamente na minha nota, ou influenciar negativamente ali no meu dia a dia, no meu trabalho, né, ou até, de repente, causar uma demissão, a gente precisa ter essa visão, né, de que se realmente o que está faltando ali na nossa agenda, né, ainda por fazer, são coisas que vão ter uma consequência muito forte, ou seja, estão acima, né, essa água que está entrando, está acima da linha d'água, está abaixo da linha d'água, né, o que é urgente, o que não é urgente. Muitas vezes a gente recebe até coisas no nosso trabalho mesmo que não são importantes naquela hora. Eu estava lendo esses dias um livro e o autor disse uma coisa muito interessante. Muitas vezes os nossos chefes pedem alguma coisa para a gente só porque eles querem se livrar daquela coisa ali, eles querem se livrar da tarefa. E não necessariamente você precisa fazer naquela hora. Então, a gente também tem essa liberdade de dar uma negociada ali. Olha, eu posso fazer isso aqui até o dia tal. Tá bem para você? Se estiver bem, ok. O chefe vai falar, 90% dos casos, o chefe vai falar, ok, é isso aí, pode me entregar nesse tempo. Se não for uma coisa urgente, ele vai falar, olha, eu preciso que você faça isso aqui até o dia tal. E aí sim, você vai arrumar um tempo na sua agenda e vai dar conta daquela urgência. Então, a gente não necessariamente precisa atender as pessoas na hora, a gente precisa responder as pessoas na hora, porque às vezes elas só estão mandando mensagem para a gente ali porque elas querem
se livrar daquele problema, querem passar logo adiante, estão justamente tratando urgência, né? Na verdade, estão tratando os incêndios como urgência, e a gente não necessariamente precisa reproduzir essa mesma coisa. Então, a gente pode ali dar uma negociada, né, e falar, olha, eu posso olhar isso aqui tal dia, né, aí você se programa, ou então perguntar para que dia você precisa, porque eu tenho outros trabalhos aqui que eu estou fazendo também para você. Então, a gente pode ir negociando isso também, não é nenhum problema fazer esse tipo de negociação. E essas questões, assim, de responder pessoas, né, coisas que vão chegando no nosso dia a dia, conforme a gente está fazendo ali algo importante, são coisas que a gente pode também agrupando e deixando para um tempinho específico no nosso dia, que é algo que a gente vai falar também mais para frente, né? Que é uma outra estratégia. Um exercício prático também de priorização que a gente pode fazer, que tem muito a ver com aquele primeiro caso da palestrante, é se perguntar qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, se eu fizer, o restante vai se tornar mais fácil ou desnecessário. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Atrasei os planejamentos dos meus alunos. Preciso fazer aqui vários planejamentos, enfim, aconteceu alguma coisa, né? Como aconteceu comigo na semana passada. Preciso, né, enfim, colocar várias coisas da mentoria em prática. Qual é a única coisa que eu vou fazer de modo que, se eu fizer, vai tornar o restante mais fácil? Os planejamentos dos alunos, que é a prioridade para cada aluno. Se eu fizer os planejamentos, mandar o áudio direitinho, deixar tudo organizadinho, eu não vou ficar recebendo um monte de mensagem perguntando: e aí, Raquel, quando é que você vai conseguir fazer? Você tem uma previsão? Não sei o quê. Então, né, quanto mais eu adiantar essa minha única coisa, que é a coisa mais importante, que vai deixar todo o resto mais fácil, eu vou me livrando de outras coisas. Então, é uma pergunta, a gente vai fazer um exercíciozinho também colocando isso em prática, mas é uma pergunta que a gente pode se fazer também. E um outro exercício também para trazer essa questão da intencionalidade é a gente começar a configurar alguns alarmes diários no nosso celular com a pergunta. O título do seu alarme pode ser a própria pergunta mesmo. Nesse exato momento, eu estou me preocupando, ou estou me ocupando, ou estou produzindo? Né? Então, a ocupação é aquele alívio imediato. Vou arrumar a casa, vou responder esse e-mail aqui que nem precisa responder agora, vou responder essa mensagem aqui que nem precisa ser respondida agora. Ou eu realmente estou produzindo algo, ou seja, algo que vai me dar ali um resultado no longo prazo. Isso é algo que a gente precisa ali também, que a gente pode, não necessariamente precisa, mas que a gente pode se perguntar ao longo do dia. Uma outra estratégia que a gente pode trazer também, né? Que é a regra dos 6. O que é isso? Quando eu for organizar a minha rotina ali, quando eu for organizar, por exemplo, meu planejamento diário, né? Normalmente a gente senta ali um dia da semana e organiza a semana toda e vai passando ali, né? Dia por dia, o que a gente vai fazer durante aquela semana. O que a gente pode fazer? A gente pode anotar as 6 coisas mais importantes que a gente precisa realizar naquele dia. Né? Então, não anotar mais que 6. Por isso que se chama regra dos 6. E a gente vai priorizar esses itens em forma de importância. Então, você anota ali os 6 primeiro, e depois você organiza esses 6 em ordem de importância. E na manhã seguinte, né, no dia seguinte, ao longo do dia, você vai se concentrar da primeira tarefa até a última, até você terminar. Então, quando a gente reduz as opções do que a gente precisa fazer, a gente reduz essa fadiga da decisão e a gente impede também nosso cérebro de querer abraçar o mundo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que aí eu dei uma adaptada nessa regra, é a seguinte: eu vou anotando todas as coisas que eu preciso fazer por área. Então, por exemplo, a época que eu estudava para o CACD, eu anotava lá tudo que eu precisava fazer para o CACD. Aí anotava, eu ia até usando post-it assim de cores diferentes, né? Aí anotava tudo que eu precisava fazer, a época que eu fazia doutorado, para o doutorado.
anotava tudo que eu precisava fazer do trabalho. Ia fazendo essas anotações ali por área. Eu colocava tudo mesmo, assim, botava várias coisas ali que não necessariamente precisavam ser para aquela semana. Eu ia colocando, tipo, eu preciso entregar um artigo no dia tal, às vezes era lá para o final do mês. Mas eu sei que para fazer um artigo a gente precisa ler, a gente precisa fazer o resumo daqueles artigos, né, dos livros que a gente está lendo, efetivamente escrever. Então, eu ia destrinchando mesmo tudo que eu precisava fazer. Preciso entregar o artigo no dia tal? Então, eu preciso destrinchar aqui quais são as coisas que eu preciso fazer. Levantamento bibliográfico, seleção da bibliografia, leitura, escrita. Ia organizando tudo ali por área. E depois eu ia distribuindo isso ao longo da minha semana, ou ao longo das minhas semanas, se fosse algo que tivesse uma entrega um pouco mais para frente. Então, né, conforme eu ia fazendo ali meu planejamento semanal, eu ia pegando as coisas mais urgentes de cada área e ia fazendo o bloco ali. No bloco do CACD, então, eu vou fazer isso. No bloco do doutorado, eu vou fazer isso. E ia colocando, por isso que eu destrinchava, inclusive, porque eu ia colocando tarefas bem pequenas, né? Porque às vezes a gente também subestima o tempo que a gente vai levar para fazer cada atividade. Então, eu deixava ali um tempo bacana, por exemplo, num bloco de 2 horas, eu não colocava ali para ler 50 páginas, eu colocava para ler, sei lá, umas 20, umas 30, porque aí eu ia ler e depois eu ia ter o tempo de fazer todas as anotações. Então, a gente vai fazendo essa distribuição, né, essa redistribuição do mais abrangente para o mais específico. Então, eu gosto muito de fazer essa divisão assim por áreas, porque vai ajudando a gente também a ter uma noção do que é mais urgente, do que não é, né? E a gente pode fazer até esse tipo de distribuição também, colocando num planejamento mensal, né? Primeiro o que é de data para entregar e depois a gente vai esmiuçando, né? Então, para entregar isso aqui no dia tal, o que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo? E aí a gente vai distribuindo esse passo a passo ao longo dos dias, das semanas, até efetivamente conseguir entregar aquele trabalho ali, né? Aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai se concentrando da primeira coisa até a última coisa, até concluir. E uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia a dia é trazer os incêndios ou pequenas coisinhas, para um ponto específico do dia. Então, por exemplo, responder e-mail, estou usando exemplos aqui do meu trabalho, tá, gente? Então, responder e-mail, responder mensagem no celular, deixar o aluno, né, liberar o acesso de aluno, coisas assim, né, que são coisinhas, que são coisas pequenas, que a gente vai, né, e coisas mais burocráticas, digamos assim, que a gente precisa fazer, eu vou deixando para um horário específico do dia, né? Até porque eu gosto efetivamente de responder vocês com bastante atenção. Às vezes eu mando uns podcasts, assim, então eu gosto de separar momentos do meu dia para fazer isso. Então eu tenho um momento só para responder às pessoas, e eu tenho meu momento de fazer coisinhas burocráticas, né? Eu preciso liberar uma aula para vocês lá no QIFI, aí eu vou botar, né? Vou separar ali 1 hora para liberar isso, para liberar acesso de aluno, eu tenho aqui no meu celular um monte de coisinhas que estão anotadas que eu preciso fazer, ver recurso de simulado, né? Enviar e-mail para não sei quem. Então, todas essas coisas assim, eu vou deixando anotadas também num local específico, porque aí eu tiro 1 hora do meu dia para fazer coisinhas. Né? Eu acho que é algo que a gente também pode utilizar aí no nosso dia a dia. Uma outra estratégia é a redistribuição da carga horária, né? Como é que a gente vai, então, ver que minha rotina está muito errada? Preciso redistribuir. A gente pode usar esse método DRD, que seria descarregar, reunir e distribuir, né? Então, a nossa mente, ela precisa processar as ideias, não armazenar. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai lembrar de todas as coisinhas que a gente precisa fazer de cabeça. Então, a gente tem que ter algum lugar para descarregar isso. Se eu estou lá numa sessão de estudo e eu lembro que eu preciso responder alguém, eu anoto isso no local onde eu anoto coisinhas que eu preciso fazer, e aí eu vou
depois, no meu momento de coisinhas, fazer aquilo ali que eu anotei. Né? Então, por exemplo, ontem eu estava indo ler antes de dormir, e aí eu lembrei que tem uma aula que eu preciso colocar lá no QIFI para o pessoal do Clube de Literatura Clássica. Eu anotei, e aí voltei a ler. Porque eu sei que no momento que eu for fazer minhas coisinhas, eu preciso fazer mais essa coisa burocrática. Então, quando a gente lembrar de alguma pendência, deixa sempre ou um bloco de notas no seu celular, ou deixa um caderninho próximo a você, deixa sempre um caderninho na bolsa, tira essa pendência, né, ou do seu lado, quando você estiver estudando efetivamente ali na, na sua mesa, né? Tira essas pendências da cabeça e coloca essas pendências no papel, num bloco de notas, para você poder se livrar delas. E aí a gente vai reunir essas coisinhas num bloco específico de tarefas. A gente vai pegar, então, e dedicar os nossos blocos mais longos ao longo do dia para coisas que efetivamente a gente precisa fazer. Então, bloco longo normalmente é trabalho, não tem como fugir, né? A gente tem que estar lá um determinado número de horas. O próprio horário de estudo para o CACD que a gente separa também é um bloco maior para que a gente consiga se dedicar a tarefas que realmente nos deixam produtivas. E a gente pode deixar essas coisas que a gente anotou, essas tarefas ali, para o tempo das coisinhas. A Luana falou, eu estudo com a minha agenda do lado e vou anotando quando lembro de algo, é isso aí. Porque senão a gente vai ficar, ao invés da gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo, a gente vai se concentrar e lembrar daquela coisinha que a gente não anotou. Então é bom a gente deixar essas coisas anotadas. E depois a gente vai redistribuir essas coisinhas ali que a gente fez. Ou pode ser em um bloco específico no seu dia, que você deixa esse bloco na sua agenda para fazer coisinhas, ou pode ser ali em momentos que tiverem em branco na sua agenda, um momento de intervalo, mas, por favor, não use seu horário de almoço, não use seu horário de descanso para fazer isso, tá? Tenta deixar um espacinho específico, nem que se você não conseguir deixar um espaço específico no seu dia, tenta deixar pequenos espaços na sua agenda, tipo meia hora de manhã, meia hora à tarde, para você ir fazendo essas coisas. Tá? Porque aí também, né, a gente está tirando um tempo de descanso para atender coisas que são de outras pessoas. E a nossa regra de ouro aqui, né, que eu falei para que a gente ia fazer uma série de perguntinhas, um exercício para a gente fazer essa redistribuição das nossas tarefas, né? Que a gente chama de matrioska cognitiva. O que seria isso, né? Aquelas bonequinhas russas, você vai tirando, você vai tirando. Então, você vai fazendo uma série de anotações, uma série de perguntas, que você pode anotar também a resposta, não precisa ser resposta só oral, né? Ou só mental. Mas a gente vai fazendo uma série de perguntas para fazer essa definição realmente do que é importante. Porque normalmente a gente fica com essa sensação de urgência quando a gente não tem clareza, ou quando a gente esquece de onde a gente quer chegar. Então, a exceção não pode destruir a nossa regra de estudos, ou seja, eu não posso deixar que, de repente, uma exceção que aconteceu, né, de repente eu tive que deixar ali de estudar para fazer alguma coisa que era realmente urgente, né? Isso acontece também. Às vezes o chefe pediu um treco, surgiu lá um projeto no trabalho e o chefe pediu um negócio que é para você deixar tudo que você estava fazendo para atender aquele projeto ali. Isso acontece também. Mas essa exceção não pode destruir a nossa regra de estudos. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Definir os nossos objetivos e, a partir desses objetivos, a gente definir o nosso agora. Então, vou começar assim de uma coisa bem ampla, e aí a gente vai trazendo para o agora, só para vocês terem essa noção, né? Vamos lá, nosso objetivo em 5 anos. Qual é a única coisa que a gente quer alcançar nos estudos? Ser aprovado no CACD e assumir o posto, né? Que é o que todo mundo quer. Pensando nesse objetivo de 5 anos, ou de 4, né, ou de 3, dependendo, mas eu sugiro que coloque 5, que aí a gente não sofre, né? Se durar um pouquinho menos, ótimo, é bônus. Se durar um pouquinho mais, também está na média, né? Então, eu gosto de botar ali 5 anos. Pensando nesse objetivo de 5 anos, que é a aprovação, qual é o nosso objetivo de 1 ano? Né? Ou seja, qual é a única coisa que eu devo dominar nesse 1 ano
que vai me ajudar nesse objetivo de 5. Por exemplo, bater a nota de corte no TPS. Ou, sei lá, estar entre os 1.000 primeiros. Né? Eu tenho um aluno que começou a estudar para o CACD e ele faz essas metas assim, né? Eu quero ser aprovado, tá, ok. Em tantos anos, sei que pode durar menos, sei que pode durar mais. Mas no meu primeiro ano, o que eu quero? Eu queria estar entre os 1.000 primeiros. E aí ele conseguiu, ele ficou em 700 e pouco. Né? Então, é um objetivo. Né? No primeiro ano de estudo dele, nós conseguimos alcançar esse objetivo. Então, a gente pode, né, colocar um objetivo aqui. A Luana falou, quero conseguir tentar fazer a prova pela primeira vez. É um objetivo. Né? Fazer a prova com consciência, né, com atenção. A partir desse objetivo que a gente delimitou lá para os 5 anos, e esse objetivo que a gente delimitou para 1 ano, a gente vai estabelecer um objetivo mensal. Então, para fazer esse objetivo de 1 ano, que no caso do nosso exemplo é bater a nota de corte no TPS, o que eu devo fazer esse mês? Ou seja, o que está faltando, né, avaliando. No nosso exemplo aqui, essa pessoa já fez o TPS outras vezes, né? Ela já fez a primeira fase outras vezes, e esse é o ano que ela quer bater a nota de corte. Então, avaliando ali o que eu fiz nos anos anteriores, o que está me faltando? Ou seja, o que eu preciso fazer esse mês que é a minha prioridade? Eu preciso fechar o edital de economia e de história, porque foi o que me trouxe, foi o que me tirou pontos no último TPS que eu fiz. Então, já é um objetivo mensal. Estão faltando lá poucas aulas, vou terminar isso logo para eu poder conseguir treinar essas disciplinas depois. A partir desse objetivo mensal, eu vou estabelecer meu objetivo semanal, ou seja, o que eu devo resolver essa semana? Eu devo terminar, devo assistir a 1 aula de economia e a 2 aulas de história essa semana, para até o final do mês eu conseguir fechar esse edital. Então, a gente já tem o objetivo semanal ali. E o objetivo diário, ou seja, hoje eu vou sentar para assistir a aula de economia, né? Que já está estabelecido lá na minha semana que eu preciso. E o agora, né? Estou aqui no meu objetivo diário, estou assistindo a minha aula de economia. Qual é a única coisa que eu posso fazer nesse momento que eu estou estudando para o CACD? Eu tenho que assistir a minha aula. Eu não vou responder e-mail, eu não vou atender a pessoa que acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu não vou limpar a casa, eu não vou fazer mais nada, eu vou assistir a essa aula. Então, a gente vai pegando os nossos objetivos mais gerais e a gente vai trazendo esses objetivos de forma mais específica. E a partir daí a gente consegue, né, pegar todos esses imprevistos burocráticos, que não for ali coisa de vida ou morte, e empurrar para o nosso tempo de fazer coisinhas. Né? Então, a gente consegue dissolver essas urgências, né? Redefinir essas urgências conforme a gente for trabalhando também dentro da gente essa coisa de encadear o nosso agora com o nosso futuro. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai me proporcionar né, que vai me facilitar todas as outras coisas que vêm depois? Eu não posso querer terminar o meu edital de economia se eu não assisti às aulas, ou se eu não fiz minhas leituras, se eu não exercitei, se eu não fiz revisão. Então, a gente precisa começar a delimitar o nosso agora de acordo com onde a gente quer chegar. Por isso que quem está comigo na mentoria sabe que os planejamentos de vocês, a gente sempre parte do mês e a gente vai afunilando ali, colocando o que vai fazer a cada semana e a cada dia. Porque é importante que a gente tenha essa definição. Eu não falo os objetivos para vocês assim de muito longo prazo, para não deixar vocês ansiosos, mas né, quando eu vejo assim que o aluno não está fazendo ali no mês o que a gente precisava minimamente fazer, eu falo, olha, vai atrasar lá na frente. E aí a gente começa a trabalhar isso para que a gente tenha ali um mínimo de produtividade diária, e aí a gente está falando de produtividade, não de se manter ocupada, para que a gente alcance esses objetivos mais para frente. Porque senão a gente fica eternamente no mesmo ciclo, a gente fica eternamente nas mesmas disciplinas e a gente não avança.
A Marina falou, como se fosse possível não ficar ansioso. Mas se eu falasse onde que eu quero que vocês cheguem daqui a uns meses, vocês iam ficar mais ansiosos ainda. Então, eu não falo, eu guardo essa ansiedade para mim. Ou de vez em quando eu brigo com vocês também. Falo, olha, se não fizer, o negócio não vai chegar lá na frente. Né? Então, é começar bem realista, né? A Luana até falou uma coisa interessante aqui. Meu inicial agora é conseguir ter constância. É o nosso primeiro objetivo, é manter uma constância. A velocidade, ela é importante, claro, né? Velocidade no sentido assim, não de correr, mas de saber onde a gente quer chegar, né? Claro. E a Luana é professora, ela sabe o que a gente faz, né? O planejamento para o ano todo, depois a gente vai destrinchando o planejamento ali ao longo dos meses, e quando a turma não está indo, a gente já começa a ficar ali, né, com aquela ansiedade toda, mas a velocidade, ela tem que andar ali passo a passo com a direção. Se a gente correr muito sem saber para onde vai, não adianta. E se a gente souber para onde vai, mas também não fizer as coisas no agora que vão nos levar para essa direção, também não vai adiantar. Então, essa definição de prioridade, né? Sempre tirar um tempinho ali de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses para pensar o que eu estou fazendo aqui, eu estou realmente indo para o meu objetivo. Claro, gente, todo planejamento é flexível. A vida vai acontecer, a gente vai ter momentos de exceção, a gente vai ter momentos de real urgência, e isso acontece, né? Por isso que eu gosto de ser também muito transparente com vocês, até quando a gente conversa no nosso grupo, de falar, olha, gente, aconteceu isso na minha vida e eu tô atrasada, e é isso aí, para vocês verem que, pô, se a minha mentora tá atrasada, eu atraso também. Então, mas é importante a gente pensar nessa flexibilidade, mas sem deixar que essa flexibilidade nos torne levianos com o nosso objetivo final, né? Seja esse objetivo CACD, ou seja esse objetivo qualquer outro que a gente queira alcançar, né, em qualquer área da nossa vida. Então, quando a gente encadeia o nosso agora com o nosso futuro, a gente perde essa sensação de que tudo é urgente e a gente começa a ter essa intencionalidade, né, no nosso dia a dia. Que eu botei a direção é mais importante que a velocidade, mas eu colocaria que a direção é tão importante quanto a velocidade, né? A direção e a velocidade estão ali para a par, que a gente precisa realmente sempre ter o nosso agora alinhado à nossa direção também. Então, o que eu quis trazer hoje para a gente é justamente, né? Foi justamente essas estratégias que a gente pode lançar mão, que possam ser estratégias simples, mais efetivas, que a gente possa, dentro desse rol que a gente falou aqui, escolher as estratégias que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, ou que a gente vai trazer em determinados momentos, ou que a gente vai transformar em hábito, efetivamente, para que a gente possa, tanto no curto, no médio, no longo prazo, ter essa perspectiva e essa intencionalidade de para onde a gente está indo também, né? Então, para quem está assistindo gravado, um abraço, espero que tenha servido bastante e eu vou parar de gravar aqui para a gente poder conversar um pouquinho também.